Então, eu utilizei 10 gramas de fio, faço um clique e ela já me diz que eu gastei 42 centavos de fio. Prepare suas agulhas e o seu bolso, porque hoje eu vou te ensinar a fazer esse maravilhoso colar. Por que você vai preparar o seu bolso? Porque eu vou te mostrar quanto você pode lucrar vendendo esse colar. Eu vou te ensinar os segredos das crocheteiras de alto padrão. Eu vou te mostrar os materiais que eu utilizei para fazer a variedade desse colar. E vou te mostrar uma ferramenta maravilhosa para facilitar a sua vida na hora de calcular o valor de venda das suas peças. Então, bora pro vídeo. Mas antes, já vai deixando seu like, já clica no botão hypar e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Já chame as amigas para assistir esse vídeo também, para que elas também lucrem muito. Se não quiser vender, pode ficar, no mínimo, mais linda ainda. Bora aprender, minha gente! Eu sou a Jess e você está no canal Crochê Sem Mistério. E esses são os materiais que a gente vai utilizar no nosso maravilhoso colar de crochê de 7 voltas. Vou trabalhar com barbante. Olha só, o barbante que eu vou utilizar é o Amazônia da São João. Ele é de número 4, um barbante número 4. Ele tem 85% algodão e 15% outras fibras. E ele é tamanho 4 porque ele tem 4 fiozinhos. E ele tem 2 milímetros de espessura. As agulhas de crochê que eu vou utilizar são esta de 6 milímetros, que vai ser a minha agulha principal, e essa de 2,5, que ela vai ser a minha auxiliar. Vou utilizar uma bola miçanga de 15 milímetros, essa é de madeira. Para me auxiliar, fita métrica, 2 marcadores de ponto e tesoura. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês todas as variações que eu fiz e todos os materiais estarão aqui na descrição do vídeo. Agora sim, vamos para o passo a passo? Com a agulha número 6 e o meu barbante, eu vou fazer 45 centímetros de correntinhas. Você pode fazer mais, se você quiser o seu colar mais comprido, ou você pode fazer talvez 40 centímetros, se você quiser ele tipo gargantilha. Eu vou fazer com 45 centímetros. Com o fio posicionado dessa forma, eu vou circular o meu dedo, o dedo médio. E aqui eu vou formar um ezinho, uma alça. Vou entrar com a agulha por baixo, pego uma laçada e passo por dentro dessa alça. Aí eu puxo o fio do fim do novelo e aqui eu tenho um nó corrediço. Por que nó corrediço? Porque a gente pode apertá-lo. Ele corre. Muito bem. Então, aqui eu vou fazer 45 centímetros de correntinhas e eu vou fazê-las assim, bem folgadas. Vou trabalhar aqui com a agulha bem maior, porque eu quero que o meu trabalho fique bem folgado. Ó, e vou fazendo as correntinhas dessa forma. Muito bem, vamos fazer até completar 45 centímetros. Fiz aqui, então, 45 centímetros de correntinhas. Agora, eu vou pegar aqui o marcador de pontos e vou marcar essa última correntinha. Muito bem. Agora, eu vou fazer mais 45 centímetros de correntinhas e vou colocar o marcador aqui para prender. Então, retomo aqui e continuo fazendo as correntinhas até atingir os outros 45 centímetros, ou do mesmo tamanho dessa, né? A gente não precisa ficar medindo daqui para frente. Então, vamos lá. Fiz aqui, então, olha, tá aqui o marcador, aí eu fiz as correntinhas, aí agora eu vou alinhar e vou marcar a correntinha correspondente aqui. Então, vou pegar um marcador de pontos, vou pegar esta correntinha de cá e vou prendê-la na correntinha do segundo cordão. Muito bem.
Daqui para frente, a gente vai fazer exatamente isso. Então, faço correntinhas, aí prendo nesse aqui. Faço correntinhas, prendo nesse aqui, até a gente completar 7 cordões. Aí, a gente volta. Olha como é facinho esse colar. Fiz aqui, então, os 7 cordões, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou mudar para a agulha número 2,5. Aí, agora eu vou fazer 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora, eu vou pegar minha miçanga, vou puxar aqui o fio, vou pegar a miçanga e vou colocá-la aqui no meu trabalho. Muito bem. Agora, a gente vai ter que unir essa ponta a essa correntinha aqui. Então, eu vou medir aqui para ela dar certinha. Dessa forma. Que eu quero que ela fique assim. Aí, agora eu venho aqui, na última correntinha que eu fiz, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Ajusto para ver se tá legal, tá legal. E agora eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos até chegar lá no marcador. E vai ficando assim. Cheguei aqui no marcador. Ainda não posso tirar o marcador. Agora eu vou finalizar aqui, deixa eu puxar aqui o marcador. Isso. Agora eu vou finalizar aqui em qualquer uma das correntinhas aqui do início. Né? Então, entro aqui, faço o último ponto baixíssimo, uma correntinha, e aqui eu deixo o fio um pouco compridinho, para me ajudar na hora do acabamento. Puxo bem. Agora, eu vou lá pro outro lado. Desse lado aqui, eu vou pegar outro fio. Vou entrar aqui numa das correntinhas aqui do centro. Uma ou duas, vou pegar aqui duas. Duas correntinhas. E aqui, eu vou fazer... aí, correntinhas também. Nesse aqui, eu fiz 15. Então, nesse aqui, eu vou fazer 15 também. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Muito bem. Agora, eu vou fazer mais... eu acho que 8 correntinhas deve dar. Vamos ver. Vou marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver aqui. Porque eu vou enganchar ela aqui para ela fazer o fecho aqui, né? Então, eu acho que aqui vai ficar bom. Vai ficar bom. 8 correntinhas. Então, retomo aqui e conto com 8 correntinhas de volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou encaixar aqui a agulha na nona correntinha de cima para baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos até chegar novamente lá no marcador. Então, eu entro na correntinha seguinte e faço ponto baixíssimo. Dessa forma, até chegar no marcador.
Cheguei aqui no marcador e agora eu vou finalizar aqui. Vou entrar em qualquer correntinha, a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Faço o último ponto baixíssimo, uma correntinha e corto. E o nosso colar tá ficando assim. Dessa forma fica esquisito, né? Ele fica estranho. Mas vamos lá. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui nas laterais. Agora eu separei, olha, 2 fiozinhos de mais ou menos 25 centímetros. Então, eu vou pegar aqui, olha, as laterais, vou posicionar dessa forma e vou colocar este fiozinho aqui, que é o do final aqui das correntinhas, né? Vou colocar ele assim bem para baixo e vou ajustar aqui. Vou alinhar tudo muito bem. Dessa forma. Agora eu vou pegar um dos fiozinhos, vou deixar uma ponta para cima. E aqui eu vou segurar com um dos dedos e vou fazer aqui uma laçada, dessa forma. Ele vai ficar assim, ó. Passo o fio maior pro lado de lá, para não me atrapalhar. E aí, então, acerto aqui a laçada. Seguro tudo e começo a dar algumas voltas aqui pra gente fazer aquele acabamento perfeito. Então, giro, vou deixando assim bem organizadinho. E vou girando. E ficou assim. Agora eu vou pegar esse fio que eu tava enrolando e vou passar aqui pela laçadinha que eu fiz. Seguro o fio aqui pra baixo. E agora, o fiozinho de cima, eu vou puxar. Olha. Puxo, ajusto aqui. Ajeito, puxo bem. E olha, isso aqui, esse fiozinho aqui, ele vai entrar embaixo do trabalho aqui que eu fiz, né, de enrolar. Ó. Aí, ele fica aqui escondido, pego este fio, e aí eu aperto. Então, aqui, eu tenho um nó escondido. Agora, eu pego a tesoura e corto bem rente. Os 2 fiozinhos. Ajusto aqui para esconder um pouquinho mais. E agora eu vou procurar aquele fiozinho do final do trabalho, né? Então, agora eu puxo ele para ajustar aqui. Pronto. Aí ele fica invisível. Agora, eu corto ele também bem rente. E agora sim eu posso tirar o marcador. E aí, ele fica assim, ó. Fica com um acabamento perfeito e muito bonito. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado e já volto pra gente finalizar. Finalizei aqui as 2 laterais, né, as 2 pontas. E agora, olha só, a gente pode usar o colar dessa forma, assim, ou a gente pode dar 7 voltas. 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7. A gente sacode para ajeitar. E o nosso colar tá pronto. Olha que lindo que fica. Agora eu vou mostrar para você quanto a gente pode cobrar por esta peça desta maneira. Depois eu vou mostrar para você quanto você pode lucrar e vou te mostrar a variação dos outros que eu fiz. Vamos então para nossa planilha preço certo, que é infalível. Bora lá. Estou aqui então com a minha planilha preço certo e aqui eu tenho todos os cálculos necessários para saber por quanto eu vou vender o meu colar de crochê de 7 voltas. Eu gastei aqui, olha, eu utilizei o barbante Amazônia, número 4, ele custa R$16,99 e vem 400 gramas no cone. Eu utilizei 10 gramas. Observe que eu vou preencher aqui e aqui a planilha já vai me dar o custo do material que eu utilizei. Então, eu utilizei 10 gramas de fio, faço o clique e ela já me diz que eu gastei 42 centavos de fio. Aqui eu tenho a bola miçanga que eu utilizei, então a planilha me diz que eu gastei R$1,40 na minha miçanga de madeira. Observe aqui que o meu custo com materiais é de R$2,98. Agora, eu vou aplicar a minha hora trabalhada. Eu demorei meia hora para fazer esse colar. Eu vou clicar e ela já calcula aqui, olha, a minha hora trabalhada, aí ela entrega aqui a minha hora trabalhada também. Né? E a partir do momento que eu coloco o tempo de trabalho, ela já vai me dar o meu custo fixo, né? Que se refere a todos os custos fixos que eu tenho aqui no ateliê. Muito bem, eu aplico 6% porque eu tenho empresa, eu aplico 30% que é a minha comissão de vendas, né? E também calculando aí como se fosse o lucro. Então, a planilha, ela me diz que eu não posso vender esta peça por menos de R$31,30, sem contar o frete. Muito bem, agora eu quero mostrar uma coisa para você. O cone de barbante, ele vem com 400 gramas. Eu utilizei 10 gramas para fazer o colar completo. Isso significa que eu consigo fazer 40 colares 7 voltas. Se eu vender esse colar por R$35 a unidade, eu vou ter um faturamento de R$1.400. Muito bem. Para fazer os 40 colares, eu vou ter de custo de material R$119,20. E aí, então, isso significa que com um cone de barbante e 40 miçangas de madeira, eu vou conseguir ter um lucro total na venda desses 40 colares de R$1.280,80. Eu tenho mostrado para vocês nos shorts as feiras das quais eu participo. E eu tenho visto que vocês têm gostado bastante. Essa é a prova social de que o crochê é muito lucrativo e a gente pode sim viver do crochê. Então, se você já é artesã, já é artesão e tem interesse em adquirir esta planilha, que ela te dá todos os cálculos necessários, além de outras ferramentas, o link está no primeiro comentário fixado, está na descrição do vídeo e também está aparecendo aí na sua telinha. Agora, a gente vai ver a variação de materiais e formas que eu utilizei para fazer esse colar. Esse eu fiz com fio cordonê, usei um fecho lagosta de 12 milímetros, duas argolas de 5 milímetros, 2 terminais de garra e 50 pérolas douradas de 6 milímetros. Esse eu fiz com fio encanto normal, utilizei o fecho lagosta de 12 milímetros, duas argolas de 5 milímetros, 2 fechos de garra de 13 milímetros e 2 bolas miçanga de 20 milímetros. Esse eu fiz com fio amigurumi na cor unicórnio, tá lindo, né? E eu utilizei uma pérola de 10 milímetros. E esse eu também fiz com barbante, eu utilizei 2 terminais redondos de 5 por 12 milímetros, um fecho lagosta de 12 milímetros, 2 argolas de 5 milímetros e um passante de 20 milímetros.
Muito bem, eu espero que você tenha gostado bastante desse tutorial, bastante desse colar, que eu possa ter te ajudado um pouquinho a ter uma visão diferente de lucro quando a gente trabalha com crochê. E a única coisa que eu te peço é que você deixe o seu like. Se o botão Hypar estiver aparecendo por aí, clica nele também. Compartilhe com seus amigos, suas amigas crocheteiras, sua família, enfim, todos aqueles que amam o crochê. E se não for inscrito no canal, inscreva-se. Clique no sininho para receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo por aqui. Eu deixo o meu beijo a todos, gratidão por me acompanhar e que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo tutorial.